Bom, eu agradeço as exposições do juiz Damasceno, que ele corre risco de ser impedido de exercer essa função, porque participou de um grupo aqui comprometido com certa linha de pensamento. Eu, na verdade, peço desculpa a vocês porque me sinto um pouco deslocado. Eu não venho da área do direito, venho mais da área da filosofia, e vou tentar dar uma contribuição a partir disso que eu posso, esclarecimento de alguns conceitos básicos que estão presentes ou devem estar presentes no conceito da democracia, do judiciário, da justiça e de seus condicionamentos. Eu creio que nós temos uma justiça no Brasil, um judiciário, adequado ao tipo de sociedade que nós temos. Então, é uma sociedade extremamente desigual. O último dado que o IPEA, através do Gessé de Souza, deu, que é um grande economista e sociólogo, que 71 pessoas que são biliardários, não são milionários, são biliardários, controlam grande parte da renda brasileira. O antecessor dele, o Márcio Postman, também do IPEA, que é um especialista em desigualdade, diz que 5.000 famílias extensas controlam 46% do PIB brasileiro. Então, é uma sociedade extremamente desigual e ela vai ter a justiça adequada a esse tipo de sociedade. Não dá para pensar justiça e judiciário fora desse quadro social. Por isso, a sua partidização, a sua parcialidade, e também dentro do sentido que nós temos dado ao poder, porque política, já Max Weber que aprofundou isso, é busca do poder, seja para exercê-lo no sentido de manter essa ordem estabelecida, que no caso nosso seria manter uma ordem que é ordem na desordem, devido ao nível da injustiça. Quando a gente fala aqui em desigualdade, isso é um termo descritivo. Ético-politicamente significa injustiça. Então, o Brasil é um dos países mais injustos do mundo. Mais injustos do mundo. Significa que mais sistematicamente, e não pontualmente, viola os preceitos da justiça, da igualdade, da participação, dos direitos das pessoas. Isso em forma de sistema e não em forma casual e pontual. Então, da mesma forma, o poder é absolutamente contaminado por esse tipo de sociedade, como o juiz Damasceno mostrou isso, porque o poder e a política, já Max Weber ensina isso, que é a política é a busca do poder, seja para manter a situação, seja para transformar a situação, seja para ter vantagens pessoais, e seja também para, no sentido ético-político, realizar a justiça, contra as contradições que se encontrarem, e aí o imperativo da justiça como algo ético, que afeta a subjetividade, a consciência das pessoas, e põe até em risco a vida dos próprios juízes. Então, e a pergunta que foi colocada, o judiciário nosso, ele é protagonista ou é imparcial? Eu acho que ele é as duas coisas. Por um lado, ele, como ideal, ele tenta ser imparcial, mas, concretamente, ele é protagonista dentro desse processo de uma sociedade desigual, dessa correlação de forças absolutamente desiguais. A própria metáfora da justiça, a estátua da justiça, que está na frente do Supremo Tribunal Federal, que é uma mulher com uma venda nos olhos e uma balança na mão. A venda nos olhos significa, ela não vê a pessoa, se é rica, se é pobre, a situação social dela,
ela se centra no mérito, no conteúdo, na causa que está em questão, e julga essa causa. E a balança é a equidade, é o equilíbrio, é o sentido de não só realizar a lei, porque posso fazer um ato legal absolutamente injusto. Então, a balança é a justiça, é aquele equilíbrio entre os muitos interesses e garantir o direito adequado a cada um dos atores sociais. Mas isso é, digamos, o ideal tipo, para ficarem nas expressões de Max Weber, de que o judiciário é as duas coisas. Ele procura a imparcialidade, a objetividade em função do direito, em função da justiça. Agora, numa situação como a nossa, absolutamente, eu diria até patológica, uma sociedade que sofre de uma patologia de base, pela sua tradição colonialista, escravagista, pela situação da Casa Grande e Senzala, que, como Gilberto Freire diz, ela não descreve apenas uma estrutura social, ela descreve uma estrutura mental, aquilo que foi internalizado e que a Casa Grande está presente hoje ainda, e a gente vê no debate político atual, que os continuadores e atualizadores da Casa Grande veem no pobre, no marginalizado, não apenas uma pessoa que está, digamos, penalizada pelas relações sociais, mas como insiste muito Gessé de Souza, esse presidente do IPEA, que esse grupo da Casa Grande não só marginaliza, ele quer humilhar, ele quer destruir a dignidade dessas pessoas para que elas fiquem lá onde sempre estiveram, na margem da sociedade. E não venham ocupar os lugares que foram reservados para eles, pelas classes dominantes. E absolutamente não toleram que alguém desses que vem da grande tribulação brasileira possa chegar a ser um presidente do país. Isso é o maior escândalo da nossa história, que a classe dominante jamais vai aceitar. Que um operário chega a ser presidente do país. E mais ainda, que esse operário é mais e muito mais inteligente que todos eles. Isso que eles não toleram. Não frequentou a escola, não frequentou a universidade, e mostra uma inteligência que eu diria genial. Eu disse ontem lá no comício, na pracinha Salvador, que em função do meu trabalho, frequentei muitos fóruns, muitos congressos, onde havia muitos prêmios Nobéis. Trabalhei em instituições como na ONU, depois na Carta da Terra, onde estavam os mais notáveis da cosmologia, do direito, da ciência, da economia, como Stiglitz e Krugman, pessoas da mais alta inteligência. Agora, eu nunca, mas nunca mesmo, encontrei alguém tão ágil, com conexões tão inovadoras, com uma inteligência tão desperta, como esse operário Luiz Inácio Lula da Silva. Nunca encontrei. Então é isso que a classe dominante não aceita. O operário tem que ser ignorante, tem que estar na margem, tem que ser aquela massa que recebe ordens de cima e a ela se adapta. De repente, não, ele diz, tem um projeto de país, tem um sentido da república, no sentido legítimo da palavra, república. Isso é que coloca a coisa pública no centro. Então, o que se traduz em políticas sociais que beneficiam aqueles que nunca foram beneficiados, que foram mantidos invisíveis, e são as grandes maiorias. E aí faz projetos substanciais, como a Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, como Luz para Todos. Isto é, realiza aquilo que é o sentido ético primeiro de todo o Estado, que é garantir a vida dos seus cidadãos. Porque a vida é a base de todos os direitos. Um cadáver
não luta, um cadáver não reza, o cadáver não tem compromisso político. O cadáver já passou da história. Então, a primeira tarefa do Estado é realizada por essas políticas e incluir uma Argentina inteira dentro da cidadania. Por isso que a luta política hoje, e ela contamina o judiciário, é para destruir esse projeto que significa, no meu modo de ver, a única revolução realmente feita e de forma pacífica do nosso país. Se nós tomarmos como referência o livro de Caio Prado Júnior, A Revolução Brasileira, onde ele define a revolução não em termos de um levante armado, mas aquelas modificações estruturais do Estado e da sociedade para atender às demandas das grandes maiorias que nunca foram atendidas, então nós estamos diante de uma verdadeira revolução, que foi feita no voto, na mobilização das bases da sociedade, na descoberta dos direitos que foram sempre negados a essas pessoas, ou que foram considerados como peças, como os negros, e essa era a palavra técnica, o Damasceno já explicou isso antes, que você coloca no mercado. E se a gente lê as crônicas da época, as coisas mais escandalosas. O gado está no pelourinho, está na praça, a pessoa vai, abre a boca para ver os dentes, apalpa os músculos, vê os órgãos sexuais se são bons reprodutores ou não, e paga um preço. É uma peça que você compra e vende. Quer dizer, uma desumanização como nunca. E para a vergonha nossa, nenhum bispo, nenhum padre, ninguém da Igreja Católica se levantou contra a escravidão. Houve um jesuíta só que se levantou, mas no primeiro navio que passou aqui já foi mandado de volta para a Europa. Isso era uma coisa assim, incorporada. Gente que, por definição, não tem dignidade, não tem direito, não tem subjetividade, não é portador de valores. Nós somos herdeiros disso. Está emprenhado na cabeça das nossas classes dominantes. E quando elas pagam o salário mínimo, não estão cumprindo algo justo, algo do direito. Estão pensando em dar uma esmola à pessoa. Porque esses trabalharam sempre de graça. Por que agora temos que pagá-los? Essa é aquilo que está por detrás. Um outro ponto que gostaria de acentuar aqui, de dizer que todo magistrado, todo juiz, porque está enraizado num tipo de sociedade como a nossa, está enraizado na história, ele tem as suas limitações, aquilo que em filosofia se chama, ele está metido no círculo hermenêutico. Essa é uma expressão que vale para todos os saberes e foi introduzida por um grande filósofo alemão, que foi até amigo meu, Hans-Georg Gadamer, um discípulo de Heidegger, que escreveu vários livros, e o mais importante é Verdade e Método, que tem muitas edições aqui em português. Eu sou muito grato a ele, porque foi ele que me convidou para ser professor visitante lá na Universidade de Heidelberg, onde ele era professor, e morreu com 102 anos, e eu fui protelando a minha ida para lá. Até que ele me escreve e diz: Boff, eu completei 101 anos, você tem que vir, senão eu vou morrer antes. E eu fui. Para minha surpresa, numa das aulas, ele senta ali para escutar as aulas. Digo: olha, professor, isso será uma imensa honra para mim, mas honra maior ainda é o senhor tomar a palavra e eu me sentar no seu lugar e ser aluno. Ele disse: não, eu quero escutar uma voz que vem de fora. Porque o círculo hermenêutico dele define isso, dizendo: não existe jamais a possibilidade de se iniciar o que quer que seja de maneira absoluta, desprovida de pressupostos e até de preconceitos. Eu quero escutar quais são os teus pressupostos, que não são os nossos europeus, que é alguém que vem da periferia e pensa de uma outra forma. Eu quero escutar isso. Por isso que estou sentado aqui. Que eu estava falando sobre as comunidades de base, sobre a Igreja da Libertação, esse movimento que nasceu
dos pobres que se organizaram e que descobriram na fé cristã uma arma para lutar pelos seus direitos, pela sua justiça. Disse, eu quero escutar isso. Disse, isso para mim é um novo direito. Isso, círculo hermenêutico significa que o direito nunca é uma coisa fechada e o juiz nunca é imune desse círculo hermenêutico. Ele está envolvido continuamente. Nunca nada no mundo começa de zero. Sempre temos um horizonte, temos nossos pressupostos, temos a nossa história pessoal. Como diz Marx com muita razão, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Se o pé pisa na favela, pisa na periferia, pisa no campo, por mais que ele estude, por mais que alcance altos graus acadêmicos, os pés sempre estão lá. E a cabeça guarda aquela memória, guarda aqueles valores, aquela orientação de base, que pode ser enriquecida, mas ela sempre influi na vida das pessoas. Então é importante pensar isso quando vemos a figura do juiz. Ele não está livre desses condicionamentos. Tem que saber de onde ele vem. Eu estou muito feliz que o Teoriz, como é que é? Teoriz Zavascki, vendo uma pequena vilazinha lá perto de Concórdia, onde eu nasci, numa colônia de poloneses, extremamente corretos, tradicionais, extremamente católicos, como todo polonês, que ele vem dessa região. E esse homem seguramente vai ter um sentido de justiça que ele herdou da sua comunidade polonesa, do seu enraizamento naquela cultura. Então é importante que um juiz com essa tradição cultural, que vem lá de baixo, esteja lá em cima. Por quê? Porque lhe dá a possibilidade de ser mais sensível a dimensões que escapam àqueles que vêm das classes dominantes, que vêm da casa grande, que são sensíveis, não tanto aos direitos, mas aos privilégios, na defesa dos privilégios. Porque a nossa democracia clássica não é uma democracia dos direitos, é uma democracia dos privilégios. E a grande luta nossa é uma democracia de direitos, onde são salvaguardados para todos os cidadãos. E o que está em discussão hoje é isso. O que está discutido na rua, e a juventude o expressa, que esse país que nós herdamos, das negociatas, dos privilégios, nós não queremos mais. Queremos um outro tipo de país. Um país que cresce de baixo para cima, que salvaguarda a dignidade e os direitos a partir dos últimos que nunca foram reconhecidos. Então, esses interesses são políticos, mas eles têm uma profunda densidade ética, que é resgatar a dignidade da pessoa humana, que foi feita objeto, que foi superexplorada, que foi colocada à margem, que foi sempre esquecida. Nunca, isso os vários historiadores, e cito um grande que é José Honório Rodrigues, que era acadêmico, mostrou isso, como tanto na colônia, como na República, como no Primeiro Império, no Segundo Império, a política sempre se fazia na conciliação das classes dominantes, mas sempre de costas para o povo. Nunca se discutia a situação do povo. Discutiam questões da legislação, das votações, da distribuição do poder entre os nobres, mas nunca se discutia a situação da grande parte da população brasileira. Então, era um tipo de democracia montada sobre o patrimonialismo, isto é, se aproveitar da presença de encargos oficiais em órgãos reguladores para benefício pessoal ou corporativo. Assim era montada a República. E ela continuou. Se nós compararmos a nossa República com a justiça social, com a participação do povo, com o respeito aos direitos, às leis e à Constituição, é antes uma farsa do que uma realidade. Então, é uma democracia, sim, mas de muito baixa intensidade. Nós queremos defendê-la,
porque ainda ela é representativa. Não representa tanto o povo, representa as empresas que elegeram esses deputados. Não é sem razão que dos 46 que julgaram o impeachment, 35 são denunciados em crimes, mais da metade. Então, qual é a moralidade? Qual é o sentido ético de alguém que vai julgar uma pessoa que até os próprios opositores reconhecem que é ilibada, que não tem crimes, que não tem contas no banco, que não tem riqueza pessoal, que tem só trabalho e dignidade? Como é que vão julgar? Então, eu acho que não passa despercebido ao povo essa absoluta contradição. E não passa também despercebido aos simples leitores dos jornais, ou dos meios de comunicação, ou da televisão. O absurdo do ministro, vou dizer o nome, porque nós estamos numa batalha de dizer a verdade das coisas, que o ministro Gilmar Mendes, que notoriamente é partidizado, que tem ódio, que persegue o PT e seus líderes, que diga, quando interrogado, que se eventualmente o Eduardo Cunha pode ser presidente e sendo um criminoso, um indiciado, se isso é possível ou não. Diz, não, em muitos países isso é possível, ele pode ser. E simultaneamente nega o direito de Lula ser ministro de Estado. Como é que aceita um criminoso como presidente e nega o direito a alguém a ser ministro? Quer dizer, qual é a lógica? Qual é o sentido de direito, de equilíbrio? O sentido da equidade? Não tem. É alguém que já, eu acho que fere, se desmoraliza, se torna incompetente para opinar sobre essas questões políticas. E tem um outro dado que também vem da nova epistemologia, que nós temos como referência, e nas escolas se estuda isso, aquilo que Jürgen Habermas tornou clássico como pensamento, a ligação que existe entre o conhecimento e o interesse. Porque sempre toda a modernidade luta pela objetividade do conhecimento científico, separado de toda a subjetividade, de toda a emoção, a sua imparcialidade. E ele mostra, isso ficou um texto clássico, Erkenntnis und Interesse, que está publicado em português, que todo conhecimento, por mais pretensão de objetividade que ele tenha, ele é pervadido, ele é inundado por interesses, porque é sempre uma pessoa, é um cientista, que não deixa de ser humano, não deixa de ter raízes na história, de ter opções e de ter interesses que atravessam todo o conhecimento. Então, é uma ilusão kantiana pensar que existe uma razão transcendental e um saber absolutamente objetivo. Todo saber é corporificado em desejos, em opções, em interesses. E nós percebemos isso hoje, que grande parte de todo o pensamento científico produzido não vai em função da vida, vai em função do mercado, onde há o jogo dos interesses. Uns números atrás do Le Monde Diplomatique denunciou isso, que 80% da pesquisa mundial, 80%, é orientada para a produção de armas cada vez mais sofisticadas. Isto é, uma humanidade que chegou à sua absoluta irracionalidade, já criou a máquina de morte, o princípio da autodestruição, e aperfeiçoa mais, porque é um dos maiores negócios do mundo, junto com a droga, é a venda de armas. Então, a grande pesquisa se orienta à venda de armas. Até dou um exemplo da minha família, um sobrinho meu, que vai a Oxford fazer doutorado e pós-doutorado em matemática, em física, analisando materiais testados das naves espaciais, defende a tese, e aí recebe como notícia que a tese dele é parte da produção de uma arma da comunidade europeia. Diz, como? Eu lutei pelos direitos humanos, estive no Acre, até fui preso defendendo os direitos dos ribeirinhos, e estou aqui com a minha pesquisa ajudando a construir uma arma. Mas não negam a ele o conhecimento. Dão a bolsa, dão todas
as condições de fazer a pesquisa, e no fim, quando está feita, com a nota melhor, aí dizem, agradecem que você ajudou num projeto militar nosso. Quer dizer, uma sociedade que chega a isso, ela é inimiga da vida. Por isso que ela não é justa, ela é perversa, ela cria as condições para que se destruam qualquer sentimento de humanidade, de respeito do outro, de uma lei universal que organize os seres humanos de uma forma minimamente humanitária, onde eles possam conviver com o mínimo de paz possível que nos é conduzido, que é o sentido básico do direito. Então, se todo conhecimento é pervadido dessa subjetividade, também é atravessado no saber jurídico. Por isso que eu digo, o judiciário, ele tem como proposta, como seu ideal, ser imparcial, analisar os fatos e com imparcialidade julgá-los, então é o mérito, é o conteúdo, mas devido ao enraizamento do juiz, que ele está no jogo dos interesses, ele se transforma num protagonista social. Então, o problema não é dizer que nele há interesses, tem que qualificar esses interesses. Que tipo de interesse? É o interesse que vai favorecer a classe dominante, que vai legitimar o status quo, que é um status perverso e iníquo, ou o interesse que vai ao encontro das grandes maiorias, de resgatar a dignidade daqueles humilhados e ofendidos? Tem que classificar o interesse. Não basta dizer que todo conhecimento tem interesse. Qual interesse? E qual é aquele que mais defende e cria as bases de uma sociedade onde o direito vale, onde a vida humana conta? Porque hoje, na nossa sociedade, nossa vida não vale nada. Por um tênis você mata uma pessoa. Por um relógio que você traz no braço, você é assassinado. Então, tudo isso eu acho que compõe um quadro problemático do nosso judiciário, mas que ele participa da situação complexa e problemática da nossa sociedade. E do fazimento do povo brasileiro que não está completo ainda. Nós estamos gestando o povo brasileiro. A partir de 60 de representantes que vieram de 60 povos diferentes. Então, se perguntarmos onde está o povo brasileiro, ele está nascendo ainda, ele não se formou ainda. Então, ele está criando o seu direito, a sua justiça, está criando. E aí eu acho que nós somos responsáveis de termos, novamente volto a isso, de termos aquilo que Max Weber chama uma ética não só do convencimento, mas uma ética da responsabilidade. Porque a ética do convencimento é perigosa. O homem tem princípios, julga por princípios, fiat justitia pereat mundus. Faça-se a justiça, morra o mundo. Mas ele guarda os princípios. Já os romanos diziam, sumum lex, summa injustitia. Quando há um exagero da lei, você pode ter a máxima injustiça. Então, por quê? Porque legalidade não significa logo justiça, não significa logo direito. Então, essa ética do convencimento, dos princípios, ela tem que ser como um horizonte. Com princípios eu não negocio. Mas tem a outra que completa, que é a ética da responsabilidade. Isto é, dar-me conta das consequências sociais das minhas decisões. Que um juiz pode dar decisões que podem ser extremamente maléficas para os indígenas, para os sem terra, para os sem teto. E a gente assiste toda hora o exemplo que ele disse antes, que um juiz legalista manda aplicar a lei, esvazia o prédio, joga as mães e as crianças na rua e que se danem. Então não se dá conta da sua irresponsabilidade social de criar sofrimento nas pessoas que já sofrem e não temos direito de acrescentar sofrimento a quem já sofre. A vida vem antes. Então, uma ética da responsabilidade. Por isso que o juiz e os clássicos Aristóteles
e Platão, que trabalharam essas questões, diziam isso. Sabedoria para os governantes, a valentia para os guerreiros. Agora, para o juiz, a moderação, o equilíbrio, o bom senso. Hoje é uma grande discussão que eu participo em termos da filosofia, mas que está dentro do direito, o resgate do bom senso, que foi perdido na nossa sociedade, que é uma sociedade enlouquecida. Então, mais que tudo, o juiz é aquele do bom senso, que sabe que a sua medida tem que criar aquele equilíbrio da balança, que não prejudique as pessoas, que faz o ganha-ganha e não o ganha-perde. Isso exige sabedoria, exige ética, exige um sentido de humanidade, que é a dimensão mais alta que vem junto com o direito. Para mim, direito e ética são como irmãs gêmeas, que vão sempre juntas. E por isso eu acho que dos desafios da nossa sociedade, nessa reforma política que todo mundo quer e que já tem que vir, porque senão nunca sairemos da nossa crise, é também a reforma do judiciário, a reforma das nossas leis, da nossa ordenação, para que não sejam tão elitistas, que não privilegiem demais aqueles que têm poder, que controlam o poder, o saber, a comunicação e o ter, e eles também controlam a própria justiça, mas que ela seja realmente aquele ponto de equilíbrio, aquela última instância que garante o sentido ético, humanitário, justo de uma sociedade. Porque uma sociedade perversa e iníqua como a nossa, com tantas injustiças, ela nunca terá futuro. Nunca poderá dar um salto na direção de um desenvolvimento equilibrado, de uma civilização biocentrada, que coloca a vida no centro e a sua dignidade. Então, eu acho que a justiça tem que zelar não só pela norma, pela lei, pela Constituição, que é a sua primeira tarefa, mas também pelo caráter ético das nossas relações. Isto é, que valores estão sendo vividos e quais são sistematicamente violados, que dilaceram o sentido social e continuamente alimentam os conflitos de interesses, porque sempre há um conflito de interesses na sociedade. É ilusório pensar que haja uma harmonização. Há um jogo de interesses, mas que eles sejam civilizados, que haja um equilíbrio nesses interesses. E o que eu mais lastimo no nosso país é que o capitalismo que nós temos é um capitalismo dos mais selvagens do mundo, porque nunca foi civilizado. Nunca houve corretamente uma luta de classes. Foi uma derrota total da classe dos operários, dos afrodescendentes, dos indígenas. Eles sempre ganharam, derrotaram, tripudiaram sobre. E o que está fazendo a Fiesp agora? Gastando milhões em Brasília, comprando os seus deputados. Especialmente os CAF, que nem industrial é. Mas é uma pessoa malévola, porque usa o poder de uma grande instância que tem por detrás a indústria brasileira para preservar privilégios, manter um tipo de democracia que está no interesse deles. Então, eu acho que uma reforma política tem que zelar para que tenha um judiciário que zele pelas leis, pelas normas, seja uma última instância, e ela só será a última instância mesma se ela se reger por valores universais, que no fundo se resumem tratar humanamente o ser humano. Nós não tratamos humanamente os seres humanos, tratamos como objetos de troca. O capitalismo não ama a pessoa, ama o músculo dela, ama sua força de trabalho, sua força intelectual, não ama a pessoa, não lhe interessa a pessoa, a sua família, seus filhos, o que ocorre na sua vida, não. Ele quer só criar alguém que consome, alguém que produz para consumir. Qual é o destino dela, não lhe importa. Nós estamos interessados, e eu quero terminar com isso, que os seres humanos tenham um destino de convivência,
porque vivemos uma única vez na vida e nesse planeta, e que tem que valer a pena passar aqui juntos, podermos conviver, o velho sonho de todas as utopias, de todas as culturas, a família humana na sua comensalidade, sentada junta, numa mesa, celebrando a generosidade dos frutos da terra, que foi o sonho de Jesus quando fala de reino, uma grande ceia. O mito de todos os povos, todos sentados juntos, comendo, bebendo, se confraternizando, é a convivialidade, a comensalidade. Esse é o grande sonho. E se ele é sonho, ele tem que ser antecipado por processos sociais que apontem nessa direção. Eu acho que um judiciário tem que manter sempre esse lado utópico da nossa sociedade, que é o grande horizonte. A utopia sempre nos chama mais para além. Elas são como estrelas, nós nunca alcançamos as estrelas. Mas como dizia muito bem Galeano, a utopia nos faz andar. O horizonte sempre vai mais longe e nós andamos buscando nesse horizonte. Eu acho que esse horizonte, buscando cada vez o melhor, o mais integrativo, o mais humanizador, para mim é a função ética, eu diria até espiritual, de todo juiz e de todo judiciário. Muito obrigado.